Opa, é uma pequena falha técnica aqui para começar, né? Pois é, minha gente, essa é a nossa primeira live, né, aliás, a segunda live, essa primeira mais especificamente tratando de um tema, né, de um tema mais específico, que é no caso a situação, né, dos desafios que nós temos enquanto gestão municipal para uma igualdade de gênero, né? E nessa conversa de hoje à noite a gente vai contar aí com a participação da Roberta Menezes, também do professor Daniel e também da comerciante Valéria Araújo aí do distrito de José de Alencar. É importante a gente inicialmente contextualizar que a nossa live ela começa agora, vai até às 8h40, né? Então a gente vai ter esses 40 minutos para que a gente possa debater sobre esse tema, né? Conversar com as pessoas, a gente vai poder também interagir tanto pelo YouTube como também pelo Facebook, né? Então essa é, digamos assim, o nosso pontapé inicial. Então a gente quer começar a nossa live, enquanto a Valéria não chega, para que cada um de nós, né? A Valéria já está pedindo permissão, mas que o Roberto pudesse começar dando boa noite aí para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Boa noite a todo mundo, né? A gente agradece desde já a participação de todos nessa live, que vai ter processo de resistência, né? Sobretudo para nós que somos trabalhadores, trabalhadoras, e temos nossos desafios cotidianos, temos nossas limitações também enquanto indivíduos, e a gente está se colocando nesse processo para dialogar e construir coletivamente. Eu acho que essa palavra é que tem definido esse nosso processo. Desde 2015, nosso trabalho comunitário de luta, né, pela melhoria nos serviços públicos, para que os nossos direitos sejam assegurados a partir do serviço público, a defesa do meio ambiente aqui na nossa serra, né, Serra de Moraes, Serra da Cruz de Pedra, as coisas, mas eu lembro de vários atrás, nós tivemos uma luta muito forte contra o aumento do subsídio dos vereadores, né, e de grande mobilização da sociedade guatuense contra o aumento, né. Essa posição é uma posição que eu permaneço sendo contra, porque eu acredito que o salário já é alto. Quando a gente olha para o salário das outras pessoas, dos trabalhadores dessa cidade, de sua maioria que ganham um salário mínimo, então não tem como, e sobretudo nesses tempos de pandemia, né, de arroxo para os outros servidores, pensar em aumento dos subsídios é uma coisa absurda, né? Então, eu me lembro como uma posição, vamos dizer assim, como um momento de luta social forte no Iguatu, foi 2016, contra o aumento do subsídio dos vereadores. Enfim, essa luta ela é uma luta cotidiana, né, que a gente tem feito fora do partido, dentro do partido, e essa é uma característica muito forte do PSOL, é não fazer política apenas em tempo de eleição. Política se faz todo dia, né, com as nossas demandas cotidianas, lutando por dignidade para o nosso povo, para as mulheres, para os jovens, para os LGBTs, para os negros, né, para o sem-teto, enfim, esse desafio que nós temos enfrentado cotidianamente e tentando fazer política para todos e todas, né? Que todos tenham dignidade de viver e a gente possa desenvolver, de fato, um bem viver para todos e todas. Enfim, acho que é isso. De maneira bem breve, já que só temos 40 minutos e de fato, a fala hoje é, sobretudo, para falar de igualdade de gênero. Eu acho que quem tem que fazer essa fala são as mulheres, né? Quero encerrar por aqui. Ok, obrigado, Daniel. Agora a gente passa então diretamente para a Valéria, né? Mas antes pedir desculpas aí por algumas falhas técnicas aqui nas transições de algumas telas, mas já normalizamos. Então, tanto no Facebook, né, você que está acompanhando pelo Facebook do Pessoal Iguatu, quanto você que está acompanhando pelo YouTube, né, do nosso canal José Márcio, então a tela já normalizou. Então a gente agradece aí aos nossos amigos e amigas, né, camaradas, que estão acompanhando a gente e que já relataram esses problemas aí na transmissão. A gente agradece, mas a gente promete aprimorar para a próxima, né? A próxima não vai ter mais essas falhas técnicas, né? Então, Valéria, boa noite para você, Valéria, tudo bom? Boa noite, Márcio, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui novamente, né, nessa transição de rede social, tentando se adaptar a esse mundo que é bem novo para a gente.
Como o Daniel falou, ontem a gente participou de uma live, tivemos alguns problemas, tanto que a live nem ficou salva e acabou parando no meio do caminho, mas é algo que a gente é um desafio que a gente está vencendo todos os dias e vai dar certo, se Deus quiser a gente vai conseguir. Opa, dado o recado, Valéria. É isso aí. Pois a gente agradece, né, aí a participação da Valéria, né, e do Daniel, né, e a gente se encontra aí nas próximas lives, né. Roberta, a gente entra diretamente agora no tema que a gente escolheu, né, para essa live, né, que é os desafios de uma gestão municipal para a igualdade de gênero. Recentemente aqui na nossa cidade a gente teve um fato que foi bastante conhecido, bastante divulgado, não só pelas redes sociais, mas até por outros meios de comunicação, que foi a agressão, né, por parte de um comunicador de rádio, né, da cidade, falando, né, fazendo pré-julgamento sobre a situação de 3 jovens, né, que foram, parece que, sequestradas, né? Então, aconteceu esse fato na cidade de Iguatu. E aí, como é que você analisa esse fato, Roberto? Que leitura a gente pode tirar dessa situação que foi apresentada? Boa noite, mais uma vez. Essa semana, né, eu acho que todo mundo acompanhou aqui na cidade de Iguatu e também em todo o Ceará, né, o caso de 3 meninas que saíram para passear e desapareceram, né, nas proximidades do sítio em que moram. Então, essa mesma sociedade, o Márcio citou aí o radialista, mas essa mesma sociedade que estava aflita, né, que estava postando fotos preocupada com as meninas, né, também é a mesma sociedade que possui uma moral conservadora, né, uma moral reacionária, de julgamento das mulheres, seja pela roupa que elas usam, seja por onde elas andam, seja a hora que elas saem, né? Então, com quem elas andam, por onde andam. Então, a culpabilização da violência sexual continua recaindo sobre as mulheres. Foi isso que a gente percebeu, tanto na fala do radialista, né, como também nos comentários, nos posicionamentos de muita gente, né, que estava preocupado, mas, ao mesmo tempo, fez julgamento em relação às meninas. O radialista até colocou, né? Elas não estavam indo para a missa. Quer dizer que o único local permitido as mulheres irem é para a igreja? A gente não tem liberdade para sair para onde nós queremos, né? Sem sermos julgadas, sem sermos questionadas, né? Sobre a nossa dignidade, seja lá o que for. Então, existe uma cultura muito forte do estupro na nossa sociedade, né? A gente naturaliza a violência sexual contra as mulheres, contra as crianças, né? Que os desvios de conduta que essa sociedade espera de nós mulheres tem que ser corrigido com violência sexual, né? Se a gente olhar por esse ponto de vista, é uma sociedade machista, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade misógina, ou seja, que odeia as mulheres. Não é à toa que o índice de violência contra a mulher na nossa cidade, no nosso estado, é disparado, né? Todo dia nós nos deparamos com essas situações e muitas vezes levam à morte das mulheres, das nossas companheiras, certo? E aí os nossos corpos, a nossa sexualidade, né, 4 horas nos culpam pela agressão que nós sofremos, né, enquanto a gente tolera a violência dos homens. Nós toleramos a violência dos homens contra as mulheres, principalmente quando a gente afirma que o homem age por instinto. Nenhum ser humano age por instinto. A gente tem uma coisa chamada consciência, né, que faz com que a gente reflita sobre os nossos atos antes mesmo da gente executar. Então, a gente não essa ideia de que os homens não conseguem controlar os seus impulsos sexuais é uma forma de naturalizar essa violência. Nós não podemos normalizar, nós não podemos naturalizar, né? Enquanto isso, o Brasil vai registrando, né, inúmeros casos de violência sexual. Em 2018, só para vocês terem uma ideia, foram 66 mil casos, né, no nosso país. No Ceará, 418 crianças e adolescentes, né, sofreram crimes sexuais de janeiro até abril, agora de 2020. Veja como o número é alto. E ainda é subnotificado.
é subnotificado porque muitos casos são abafados, né? Depois de muito tempo é que esses casos são revelados e quando eles vêm à tona, né? Nem sempre eles vêm à tona, tá? Então, assim, isso faz com que a gente, né, o nosso estado, inclusive, seja o 5º maior em exploração sexual, né, de crianças e adolescentes, principalmente em rodovias. Isso a gente se depara aqui na nossa cidade, que é uma cidade de passagem, né, para outros municípios. Então, essas denúncias, né, de crime sexual, ou elas são abafadas, ou elas chegam, né, são subnotificadas, e quando chegam os números, não revelam, na verdade, a sua existência, certo? Em 2019, cerca de 1.280 denúncias, né, aconteceram nos primeiros meses de 2019. Enquanto isso, o governo federal, né, reduz praticamente a zero o orçamento destinado às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Começa a desestruturar a partir de então, né, de 2016 para cá, o pouco de conquista que nós conseguimos em relação aos nossos direitos. Então, até quando, né, parte significativa dos homens e dessa sociedade em geral, porque o patriarcado ele pode ser acionado por qualquer um, já dizia Safiotti, a máquina do patriarcado ela pode ser acionada por qualquer um, inclusive por nós mulheres, né, até quando a gente vai aturar, aguentar e abusar sexualmente das mulheres, das crianças, dos meninos também, né, dos adolescentes. Então, Márcio, esse é o nosso ponto de partida da live, né, e apesar desses números, nós estamos reagindo, né? Aqui no Iguatu, em todo o Ceará e no Brasil, há um movimento chamado Exposit, eu acho que é essa a pronúncia, né, que é uma explosão de movimentos nacionais e aqui no Ceará que tem trazido esse debate público sobre a violência sexual, sobre o assédio sexual que as jovens e os jovens sofrem, né, seja na escola, seja no consultório médico, seja na rua, em todos os espaços dessa sociedade, no partido político, né? Em todos os lugares, nós só precisamos exigir que os seus responsáveis, os seus autores, sejam responsabilizados, certo? Que eles sejam responsabilizados e que sejam colocadas em prática medidas para proteger as mulheres, além de serviços públicos, né, de enfrentamento a esse tipo de violência contra a mulher e de mudança cultural, certo? No finalzinho a gente vai pensar aqui, claro, algumas propostas, né? Até o Henrique Amorim está falando aqui que os números de feminicídio no Ceará são muito altos, são mesmo, né? É um perigo a gente ser mulher, infelizmente, na nossa sociedade, mas a gente não vai se esconder, a gente não vai ficar em casa. Em 2018, por exemplo, com a morte da Marielle, que até hoje a gente quer saber quem foi o autor, né, dessa morte, desse assassinato, houve um levante político das mulheres negras, né, principalmente para reivindicar a política como um espaço das mulheres, principalmente das mulheres da periferia, as jovens, as mulheres negras, as mulheres indígenas. A gente agora está tendo o Julho das Pretas, né? Depois a gente vai estar divulgando aqui nas nossas redes sociais mais informações sobre esse movimento, que é uma marcha contra o racismo, que também é muito forte no nosso país. Em 2018, quem não lembra, nós tivemos aí o movimento Ele Não, né, que era na intenção de barrar aí a vitória nas urnas de Jair Bolsonaro, que foi o que aconteceu, que nós sabíamos que iria piorar muito a vida de toda a sociedade, inclusive de nós, mulheres. Então, como é que a gente pode construir, né, pensar uma cidade mais igualitária, uma cidade mais democrática para todas e todos, certo? O que é que nós podemos fazer para alcançar esse objetivo? Quais são os desafios de uma gestão municipal para incluir a perspectiva de gênero dentro dela e fora dela, né? Então, pensando na gestão municipal... só uma observação sobre esse tópico aí, né? Porque assim, pode a nossa live é em qualquer momento, tá? Então nós já passamos 25 minutos, nós só temos mais 15 minutos, né, da nossa live, né?
Então, assim, só alguns dados, né, para que quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente em casa, possa até refletir, né? Por exemplo, o Brasil tem 5.570 municípios. Tá? Então, desse total, só 10% desses municípios são governados por mulheres, né? No estado do Ceará, dos 22 deputados e deputadas federais, só existe uma deputada federal. Tá? Na Câmara de Vereadores e Vereadoras de Iguatu, são 17 vagas e apenas uma mulher. Tá? E eu fiz um pequeno levantamento dos últimos 25 anos, dos 40 candidatos e candidatas aqui de Iguatu, né? Apenas 4 eram mulheres, né? Seja na posição de candidata a prefeito ou vice-prefeita. E o que é mais estarrecedor, né, que desde 1934, quando as mulheres conquistaram, né, o seu direito ao voto, Iguatu nunca teve uma mulher na prefeitura. Pelo menos eu não consegui essa informação, não consegui levantar essa informação. Né? A gente inclui aí o período de regime militar, de 64 a 85, e pós-democracia, né, pós a Constituição de 88, a gente praticamente não saiu, né, desse 0 a 0. Né? Ou seja, as mulheres não tiveram participação, nem como prefeita, nem como vice-prefeita. Então, quem sabe agora a Roberta Menezes, né, seja a primeira co-prefeita aqui da cidade de Iguatu. Então, Roberta, só assim, já que você começou, né, falando aí sobre essa questão dessa fatia, né, de representatividade que as mulheres, infelizmente, ainda não conseguiram, né, estabelecer. Você cita que existem 51%, né, do eleitorado é feminino, 51%, 52% são de mulheres da população brasileira, e a representatividade em torno de 10%, muito pequena. Né? Aqui no Iguatu, 5% apenas na Câmara Municipal. Então, por favor, Roberta, continua, que eu quis só te atrapalhar um pouquinho para dizer que o tempo está pouco, viu? Então, pensando, certo, quanto tempo ainda tem, Márcio? Uns 15 minutos. Eita. Então, eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou tentar aqui resumir. Então, primeiramente, a gente precisa pensar a política como um espaço das mulheres também, certo? Ainda nós somos subrepresentadas. E quando a gente pensa nas mulheres negras e indígenas, aí aqui são subrepresentadas mesmo. Agora que nós elegemos, né, na Câmara dos Deputados Federais, a primeira indígena, a primeira mulher indígena, certo? A primeira trans como deputado estadual. Então, enquanto o México, por exemplo, aprovou a paridade na política, né, nos espaços formais da política, atingindo aí 48,6% das suas cadeiras voltadas para as deputadas, o Brasil segue muito ruim no ranking, né, quando a gente pensa aí na participação política das mulheres no nosso país. Então, pelos dados que eu pude coletar, nós estamos atrás de 151 países, né, em relação à participação feminina, né, enquanto parlamentares aqui no Brasil. Então, a gente vê que, além de um problema de gênero, é também um problema de democracia, né, essa democracia minguada, capenga, dentro de uma sociedade que tem sua formação sócio-histórica, né, assentada no patriarcado, e que esse patriarcado se renova a todo momento, né? Nós somos uma sociedade extremamente machista, violenta, racista, homofóbica, transfóbica, né? É uma sociedade adultocêntrica, onde as crianças são muito violentadas, certo? Então, a gente precisa pensar que aqui no Iguatu é muito difícil uma mulher chegar ao poder, como no Brasil todo. A gente precisa, primeiro, para chegar ao poder, ter um sobrenome, né, conhecido de uma família tradicional. Aí a gente pode chegar ao poder. A segunda forma da gente chegar ao poder é a gente ser esposa ou filha de alguém que já está na política há muito tempo. E muitas vezes essas representações que chegam dessa forma, elas não estão representando e defendendo os direitos das mulheres, né? Então a gente precisa ampliar essa participação das mulheres na política, mas pensando em mulheres que lutem pelas mulheres, pelos direitos das mulheres, considerando a diversidade das mulheres, né, nós não somos únicas, que defendam os direitos dos corpos e da sexualidade das mulheres, o direito à vida das mulheres, que combatam o racismo, o machismo e a violência, né, que pense na geração de emprego e renda para as mulheres, já que nós ou estamos em trabalhos precarizados, né, na informalidade, ou nós somos a maioria que hoje
somos desempregadas, certo? Então é preciso a gente pensar que estas cadeiras elas precisam ser ocupadas por mulheres e homens que têm um projeto político de defesa do direito das mulheres, né, que querem transformar essa realidade no nosso município, principalmente considerando as jovens, as negras, as periféricas, as LGBTs, certo? E também as idosas. A gente nunca fala de mulheres idosas, de idosos nas nossas propostas, nos nossos grupos. A gente tem que pensar todos os ciclos de vida. Então, pensando na cidade de Iguatu, né, já que nós vivemos em uma cidade que é segregadora, que é machista, que é homofóbica, que é punitivista, a gente precisa pensar uma cidade que seja boa para se viver, que não se mate, que não silencie, que não oprima as mulheres. E para isso, Márcio, pensando no nosso programa de governo, que está em construção desde o ano passado e que está aberto para as pessoas contribuírem, o que é que a gente vem pensando para contribuir na construção de uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres, né? Primeiramente, a gente precisa incorporar a perspectiva de gênero dentro das políticas públicas aqui do nosso município, na assistência social, na saúde, na educação principalmente, pensar o lazer, pensar a cultura, tudo nessa perspectiva. Então, pensando a educação, por exemplo, a gente tem que pensar a educação em uma escola inclusiva, né? Uma escola voltada para a diversidade, para os direitos humanos, né? Para os direitos das mulheres, de construção de uma cultura democrática, sem preconceito, sem discriminação. E aí a gente precisa enfrentar essa cultura da desigualdade que é baseada na virilidade, no poder, né, na competição. Então, a gente precisa desconstruir isso, na agressividade também, certo? A gente também precisa pensar a cobertura da saúde voltada para a saúde da mulher em todos os ciclos de vida, certo? Outra proposta que é essencial é a gente pensar o saneamento básico do ponto de vista de gênero, né? As mulheres, se nós pensássemos, no caso de melhorar o abastecimento de água e tratar o esgoto, muitas mulheres saíam da linha da pobreza com esse tipo de ação, certo? Adoeceriam menos, inclusive, seus filhos também. Então, a gente tiraria várias mulheres, principalmente as jovens e negras, da situação de pobreza. A gente precisa melhorar também a iluminação pública, né, da nossa cidade. A nossa cidade, eu fui deixar a minha filha agora na casa do pai dela, a cidade nesses tempos de pandemia está mais deserta ainda, né? A gente sabe que alguns horários e alguns locais aqui no Iguatu é muito complicado a gente andar, né? Porque a gente corre o risco de ser violentada. Olha que coisa absurda. Eu não poder sair de casa, né, sem sentir medo, né? E se acontecer algo comigo, eu ainda ser julgada, né, por ter saído com a roupa errada, na hora errada, sozinha, né? Andado por lugares que eu não deveria andar. Então a gente precisa desconstruir isso. A gente também precisa investir no transporte público para facilitar a locomoção das mulheres, certo? Melhorar também os serviços municipais para serem voltados para essa promoção da igualdade. Pensar também na melhoria das condições de trabalho das servidoras públicas daqui do nosso município, tá? E, por último, a gente pensar a paridade de gênero pensando nas secretarias, né, de um futuro governo aí do PSOL, né? A gente precisa dividir igualmente essas secretarias entre mulheres e homens, né? Porque a gente tem aquela noção que as mulheres não têm competência em determinadas áreas, muito engano. Porque a gente não costuma, de fato, ver as mulheres ocupando esses espaços, né, Roberto? Porque não lhes é permitido, né? Então, assim, eu até lembro que quando o Michel Temer, né, após o golpe, né, de 2016 assumiu, simplesmente ele não colocou nenhuma mulher no ministério, né? Ou seja, era um ministério altamente machista, né, de homens, né, dos homens brancos, endinheirados, que a gente já sabe, e nem uma mulher, nem um negro, né? Então, uma política mais inclusiva vai requerer muito da gente, que a gente possa ter esse olhar abrangente, né? A gente não pode estar com um olhar restrito para uma sociedade tão plural. E principalmente quando você fala nesse aspecto da cidade, da mobilidade, da iluminação, da convivência dentro da cidade, a gente tem que também compreender que nós temos duas cidades dentro de uma só. Nós temos a cidade central, né,
e a cidade da periferia. Né? Nós temos a cidade das pessoas endinheiradas e a cidade dos pobres. Então a gente, já que os governos, historicamente e tradicionalmente, eles são voltados para as elites, né, são voltados para o centro, nós precisamos, né, dentro de um governo popular, dentro de um governo participativo, dentro de uma gestão participativa, a gente voltar o nosso olhar. Né? A gente precisa, enquanto gestão pública, a gente precisa, enquanto um governo diferente, uma administração diferente, uma proposta diferente, a gente fazer esse olhar diferenciado. Jamais a gente vai conseguir tratar todo mundo por igual. Né? Isso aí não existe esse tratamento igual numa sociedade desigual. Então a gente terá que, primeiro, favorecer justamente essas pessoas que são sempre esquecidas das políticas públicas, né? E claro, né, a gente tem que estar realmente cuidando da cidade como um todo, como espaço de lazer coletivo, como espaço de convivência coletivo. Mas claro que a gente tem que dar algumas prioridades. Então, eu acho super interessante, né, dentro desse debate, quando a gente quer falar de igualdade de gênero, que também a gente possa situar em algum espaço, né? Quais são os espaços que a gente vai atuar prioritariamente, né? Não é que nós vamos deixar de atender às situações do grande centro, mas principalmente um olhar para a periferia, né? Eu que sou morador aqui de uma área, hoje já está até central, mas antigamente, quando eu comecei a morar aqui na Coab 1, aqui era a periferia da cidade. E se você olhar aqui na redondeza aqui da minha casa, você não encontra uma praça, você não encontra um parque infantil, né? O que você encontra é o quê? Escola fechada, rua cheia de mato, a praça abandonada. Então, assim, esse olhar diferenciado, né, que também impacta, como você falou, né, nessa questão da gente promover essa igualdade de gênero, né, dando também essas condições mínimas para a população periférica. Inclusive, Márcio, essa falta de representatividade, né, de líderes femininas e feministas na política, isso tem um impacto diretamente nas novas gerações, né, que não encontram em quem se inspirar, né, não veem como possibilidade atuar na política, certo? Então, a gente precisa criar mecanismos, né, para que a gente consiga reverter essa situação, né, para a gente conseguir que as mulheres participem da política em condições de igualdade, certo? Tanto na nossa cidade, né, principalmente na nossa cidade, já que a gente está falando aqui, né, de governo municipal, certo? A gente precisa também, mesmo que não seja uma competência forte do município, mas a gente não pode deixar de pensar em geração de emprego e renda para as mulheres, né, principalmente as mulheres negras da periferia e as jovens, certo? A gente tem que pensar políticas que considerem essa questão, certo? Então, o município precisa dar respostas à crise do desemprego, que atinge principalmente nós, mulheres, tá? E a gente tem que voltar, sim, nossa administração para a periferia, né? A periferia sempre ficou em último, e se não tiver ficado nos planos, tá? Então, a gente precisa voltar o nosso olhar para a periferia. A nossa gestão municipal, né, se tudo der certo, a gente vai voltar o nosso olhar para a periferia, será a nossa prioridade. E principalmente para jovens, mulheres negras periféricas. E também as LGBTs, né? Sim, sem dúvida, Roberta. E assim, o que a gente traz de novidade dentro da nossa proposta, né, é justamente a co-prefeita, né? O que seria a co-prefeita? A co-prefeita é justamente um outro prefeito, outra prefeita. Então é isso que a gente tem que... Acho que a iluminação piorou, viu, Roberta, aqui pro pessoal, né? Acho que eu tô cada vez mais escuro aqui. Mas... É que melhorar isso para a próxima live. Com certeza. Bom, mas como eu estava falando, né? Eu acho que a gente tem que repensar, inclusive, essa questão da divisão do poder, né? Ou seja, você enquanto pré-candidata a qual prefeito, ou enquanto pré-candidato ao prefeito, o que a gente tem visto nas gestões municipais é que geralmente há uma briga, né? Uma briga de morte, né? Geralmente quando assume, né, o prefeito e a vice-prefeita. Então, os compromissos que a gente costuma assumir enquanto partido político é que vai haver uma divisão de responsabilidades, né, que o município de Iguatu não deverá simplesmente pagar a Roberta Menezes para ficar em casa, né, enquanto gestora pública também, competente que é, e não deixar simplesmente, né, na figura personificada do prefeito. Né. Então, acho que esse é um grande desafio também, a gente implantar esse novo modelo, né, de administração, esse novo paradigma, para que a gente possa, né, ter uma coisa diferente.
A gente tem que sair da mesmice quando se trata de gestão pública. Não pode ser simplesmente personificar na figura de uma pessoa a resolução dos problemas de uma cidade do tamanho de Iguatu, na cidade de médio porte. São 100 mil pessoas, né, que podem pensar juntas perfeitamente e também, claro, que pensando junto a gente geralmente consegue as soluções mais satisfatórias. Então, nós colocamos aí na tela, para quem está vendo, nós temos um WhatsApp, eu coloquei só o meu, né, porque eu acabei não falando com a Roberta, se poderia colocar o dela, né, mas a próxima vez aí a gente já discute isso. Melhor não. Melhor não, né? Mas eu queria colocar só o dela, só o WhatsApp dela. Mas aí o meu tá aí na tela, né, quem tiver alguma dúvida. E também se você quiser ser avisado dessas lives com antecedência, você entra lá nesse WhatsApp que a gente faz o seu cadastro já para mandar a informação na próxima. Roberta, a gente está já com 38 minutos, né, de conversa, né, parece que passa super rápido, né? Pedimos desculpas aí pelos problemas técnicos de iluminação e tudo mais. Tá um lado aqui muito claro e outro muito escuro, né, mas vai melhorar na próxima vez, tá? Eu também não sou tão vermelho assim, acho que a luz também modificou um pouco, né? Mas assim, já agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Dizer que os questionamentos, né, que porventura sejam colocados, a gente vai responder a todos e todas, tá? A gente agradece mesmo. E aí, Roberta, eu jogo de volta para você. Ok. Então, gente, a gente agradece a participação de todo mundo, né? Quando conversamos, Márcio e eu e todo o partido, né, sobre a questão de eu me colocar como pré-candidata a vice-prefeita, eu até coloquei, olha, eu não quero ser uma vice-prefeita, né, tornada invisível, invisibilizada, né, Márcio e eu estamos dividindo esse desafio, né, de nós nos colocarmos esse ano, né, para as eleições municipais. Então, eu topei, mas desde que, né, nós mulheres tivéssemos espaço, né, voz, vez, né, e conseguirmos definir de maneira igualitária os rumos da cidade, né? Então, eu acho que a gente está, né, tentando suprir, passar por cima dessas nossas dificuldades, né? Porque, assim, como eu estava colocando, essa questão das desigualdades de gênero, elas perpassam qualquer partido. O nosso não está, né, fora disso, mas a gente tem essa vontade e esse desafio, né, de mudar também. E eu acho que aos poucos a gente está conseguindo isso. Então o pessoal da Vira-Lata de Raça diz, não esqueçam da causa animal. Com certeza vai ser tema de uma das nossas lives, certo, viu? E a gente já convida vocês para participarem, né, para trazerem ideias, se quiserem participar, inclusive, desse momento online, né? Com certeza. Só explicando até um pouco a sistematização da proposta, né? Cada live dessa a gente vai tratar de uma temática, certo? Mesmo porque a gente já tem uma proposta de governo que está sendo construída, elaborada, né? E claro que ela precisa desse aperfeiçoamento. Então, assim, essas lives temáticas, o objetivo dela é isso, né? Que a gente possa, né, fazer essa consulta, que a gente possa receber sugestões, as opiniões de cada um e cada uma. E claro que essa causa animal, que eu me identifico bastante, né? Eu também sou voluntário da Vira-Lata de Raça, né? Eu contribuí muito pouco, nunca mais eu fui lá varrer cocô de cachorro nem nada, mas a gente continua firme, né? Então a gente espera que passando essa pandemia aí e também, claro, passando esse período eleitoral, para a gente não misturar as coisas, a gente possa estar de volta. Então só mandar um abraço para você que ficou com a gente até agora e a gente espera no próximo sábado, né, nesse mesmo horário, a gente voltar a conversar. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, Roberta. Tchau, até mais, obrigada.